Muito boa noite, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. Graças a Deus, estamos com mais um vídeo aqui no nosso canal Família Meu Bem Maior. Vai trazer uma palavra para o teu coração, para os nossos corações. Eu quero também dizer que andei muitos dias sumidas, mas Deus sabe de todas as coisas e aqui estamos de volta para trazer a mensagem gloriosa da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos firme e forte porque o Senhor dos Exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele tem sido o teu refúgio? Ele tem sido aquele que tem cuidado da tua vida, da tua história, dos teus sentimentos? Hoje o Senhor quer falar com você acerca de uma palavra tremendamente que muitas vezes a gente se analisa, mas ao mesmo tempo a gente não se entende, a gente não compreende, a gente nem sabe às vezes o que faz, que às vezes você se mete em tantas situações, de tantos problemas, que você se perde dentro de você mesmo. Tem muitas pessoas vivendo isso. Por que não falar hoje de identidade? Identidade. Quem eu sou ou quem sou eu? Você já fez essa pergunta para você mesmo? Quem você é? Às vezes você precisa fazer essa pergunta para você mesmo. Quem eu sou? Quem sou eu? Identidade. Identidade. Quem sou eu? Hoje o Senhor quer falar contigo. Nós vamos relatar na passagem da Bíblia, aqui em Marcos, capítulo 5, 25, de uma pessoa que vivera 12 anos com uma enfermidade. E esta pessoa, ela já tinha perdido muitas vezes a esperança. Chegou momentos que foram destruídos, gastos, todas as suas economias. Certamente ela tinha posses, mas que não adiantou em nada. Então a sua identidade, até ela mesma perdeu a sua identidade. Ela já não sabia mais quem era ela, ou quem ela era. Ela vivia por viver. Ela estava viva por estar, mas ela já estava muito fragilizada com aquela situação. Vamos lá ver o que está escrito em Marcos 5, 25, a palavra de Deus nos diz. Relata sobre a mulher do fluxo de sangue, que diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, tocou nas suas vestimentas. Olha que tremenda. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Eu vou dar continuidade, mas eu vou parar um pouco para falar para vocês. Isso é fé. Uma coisa que ela não perdeu foi a fé. E quantas vezes, por poucas coisas, você perde a fé? Quantas vezes, por coisas banais, você quer sair da presença de Deus? Quantas coisas tão pequenas, tão fúteis, você quer desistir do caminhar com Deus? Esta mulher, ainda que ela perdeu a sua identidade, sabe? Aquela coisa de quem eu sou. Mas uma coisa ela tinha dentro dela: perseverança e fé. Ela perseverou 12 anos. Quem sabe você não consegue passar alguns momentos, talvez alguns meses, ou você até mesmo diz assim, mas a minha situação a senhora não conhece. Ela já se arrasta há muitos anos, ela se arrasta há meses, ou ela se arrasta há dias. Aí eu pergunto para você, quem você é? Quem somos nós? Qual é a sua identidade? Porque se você tem a identidade dada por Cristo, Jesus te deu uma nova identidade, você não pode desistir fácil.
prossiga sempre, retroceder jamais. E esta mulher, ela poderia estar realmente totalmente acabada, destruída, até mesmo sem aquela identidade que ela queria ter. Porque sabe, ela tinha a identidade dela antes, era uma mulher vigorosa, ela era uma mulher, né, abastada, tinha suas economias, enfim, ela tinha uma vida. Mas de repente ela foi acometida de uma enfermidade muito grave. E essa enfermidade levou esta mulher a gastar tudo que ela tinha, tudo. A Bíblia relata que foi tudo quanto tinha, já não tinha mais nada para gastar. Certamente ela era um tanto abastada, só que ela acabou ficando sem nada, ela ficou sem eira e nem beira, vamos dizer assim. E aí ela perdeu a sua realmente identidade, ela já não sabia mais quem ela era. Era uma mulher doente. E às vezes você tem tudo. Às vezes você tem tudo. Você tem saúde, você tem família, você tem seu marido, você tem sua esposa, você tem seus filhos, mas você é reclamão, você é reclamona. Você não agradece tudo quanto Deus já te deu e tem para te dar. Essa mulher aqui do fluxo de sangue, a Bíblia relata que foram 12 anos. Você já imaginou uma pessoa com 12 anos sangrando? 12 anos. Essa mulher deveria ter problemas de anemia, essa mulher era fraca. E quantas vezes, muitas vezes, você perde sua identidade, por pouco você entrega os pontos, por pouco você sai da presença de Deus, por pouco você não vive uma vida que é preciso e é necessário viver. Você quer viver de qualquer jeito, você quer agradar a Deus também de qualquer jeito, e de qualquer jeito não se agrada, ou você quer viver no meio do corpo de Cristo de qualquer jeito. As coisas não são de qualquer jeito. Quando ela foi a Jesus, ela estava estraçalhada. 12 anos. Você suportaria passar 12 anos nessa lida que ela passou? Será mesmo? Então, por isso que eu falei logo no começo, que nós temos que analisar quem somos nós. Às vezes a gente fala muitas coisas, mas será que quando vem a tempestade você está apto e preparado ou preparada para suportar? Às vezes a gente pensa que tá, viu? Mas não tá, não. Muitas vezes não tá, não. Por quê? Porque o ser humano, ele se fragiliza muito, muito rápido. Ele sente muito rápido. Ele se sufoca muito rápido. Ele se autodestrói muito rápido. Por quê? Porque isso não deveria acontecer. Mas quando você está abalado ou abalada com a sua verdadeira identidade, você se perde dentro de você mesmo. E você busca se procurar, se achar, mas você só vai encontrar quando você entender que Cristo é a diferença na sua vida. E nesse dia, esta mulher entendeu que ela, além dela estar sem referência, porque ela não tinha nada, você acha, conjecturando aqui, quem se importava com esta mulher? Quem ligava para a vida desta mulher? Era uma mulher doente, uma mulher esquecida da sociedade, porque ela era uma mulher doente. Nada poderia, ninguém podia contar com ela e nem ela podia contar com ninguém. Ela era doente, não tinha nada, nem os médicos deu jeito. Mas quando ela se encontrou com o médico dos médicos, aí as coisas mudaram. Aí as coisas vieram a ser resolvidas, literalmente resolvidas. Então eu quero dizer para vocês, para eu continuar ainda aqui nesta leitura, que as coisas na sua vida será resolvida quando você literalmente entender quem você é. Quem você é em Cristo, quem você é em Deus.
A sua identidade, se ela é trocada, você não pode viver como você vivia, com uma velha identidade. Você não pode deixar que a situação venha a ponto de te sucumbir, que você fique achando, quem sou eu? Quem sou eu? Você tem Deus, você é alguém que Deus olhou e disse assim, vem somar comigo. A Bíblia diz que o Senhor fala assim, não foi você que me escolheu, mas eu escolhi a vós. O Senhor te escolheu. E aqui a palavra, para a gente completar, diz assim, e logo se lhe secou a fonte. Porque quando ela disse assim, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Olha a fé dessa mulher. Ela sabia que quem estava passando ali faria a diferença na vida dela. Ela sabia, porque ela já tinha visto os rumores que Jesus estava por perto e ia passar por ali. Mas tem uma outra situação. Por ela não ter, e ela ter perdido a sua identidade, ela se achou indigna, que ela até disse, só se eu tocar nas vestes, eu sinto que eu vou ser sarada, eu sinto que eu vou ser curada. Por quê? Porque ela usou o quê? A fé dela. E por que você não usa a sua fé? Por que as coisas na sua vida que acontece, muitas vezes você recua e imagina que você não vai ter êxito? Por que você imagina isso? Porque você tem que aplicar sua fé, você tem que acreditar naquele que te disse que estaria contigo. Você não pode recuar. Você precisa avançar. E esta mulher, ela fez isso. Ela disse, eu posso não estar lá, porque quem sou eu? Não tenho identidade. As pessoas não vão vai mandar eu me afastar. Você é doente, saia, afaste-se. De repente ela imaginou isso, pessoal. Mas ela disse, eu vou entre o povo, porque era a multidão que andava com o nosso Jesus. E ali, se eu tocar nas vestes dele, eu confio, eu tenho fé que eu vou ficar curada. Então, nesta hora, ela entendeu que se ela tocasse em Jesus Cristo, ela ia ser liberta daquele mal. Ela ia ser sarada e ela ia ter a sua identidade ali renovada. E aí ela ia saber quem ela era. Ela era uma filha do Deus vivo. Você é um filho do Deus vivo. E por que você recua? E por que você teme? E por que você não confia? E por que você muitas vezes rejeita as coisas nas quais vem de encontro a você e você tem como algo que vai te destruir e pronto. Ali você já não tem mais forças para se erguer porque você acha que acabou. Busque saber quem você é em Deus, porque Deus trocou sua identidade. Você não pode pensar mais assim. Você tem que aplicar a fé genuína que você aceitou Jesus como seu Salvador. Ele resolve problemas. Ele é o Deus que soluciona. Não é pela metade, é por completo, em nome de Jesus. Mais à frente diz assim, e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saiu, porque quando ela tocou, irmãos, de Jesus saiu virtude, saiu poder. E ele disse, quem me tocou? E muitas vezes é o que acontece. Jesus toca nas nossas vidas, muda, e as pessoas simplesmente querem abafar, quer tirar, quer fazer com que você retroceda. Cria situações dizendo que isso não tem nada a ver, que é religiosidade, que é coisa de pessoas que ficam colocando coisas na cabeça. O importante é o que acontece, e o que acontece é o materialismo que está mais imperando do que as coisas de Deus. O materialismo.
As pessoas estão sofrendo, o inimigo está destruindo os casamentos, o inimigo está destruindo as famílias, mas as pessoas estão culpando uma ou outra. Não, não é assim. Deixa o inimigo, e muitos ainda até dizem, olha, o inimigo não está nada nessa área, nesse lugar, não está fazendo nada. É você mesmo. E o inimigo simplesmente está assim, ó, batendo palma. Quando na verdade você tinha que repreender, você tinha que entender que você tem uma identidade, que Jesus Cristo já te fez mais do que vencedor e vencedora, e que seu casamento, ele foi construído, não foi em qualquer coisa, foi na rocha, foi em Jesus Cristo, e que você tem que ter sabedoria de regar e caminhar para você ser muito mais do que vencedor e vencedora e ter um casamento feliz, um casamento de paz. É possível? É. Porque aqui, para terminar, quando a virtude do Senhor Jesus saiu dele, o poder saiu dele, irmãos, é glorioso isso. Quando você chega para Deus de verdade, com confiança, você sente o poder de Deus na sua vida. E Deus age e você sente a ação dele na sua vida. Isso é muito tremendo. Isso é muito tremendo. Aleluia. Mas você precisa ter fé. E as pessoas estão vivendo em um materialismo terrível. Se aquilo acontece, eu estou vendo, eu acredito. Se não, Então, olha, desse jeito você não chega a lugar nenhum. Jesus Cristo é Espírito e diz na palavra que nós adoraríamos Ele em espírito e em verdade. Você tem que crer. Você não consegue ver, mas você consegue sentir que Deus existe. A presença de Deus está aqui. A presença de Deus está aí onde você se encontra. E aqui ele disse, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aí a multidão simplesmente disse, não. A multidão te aperta, mestre. E ele olhava em redor para ver quem fizera aquilo, ou seja, quem o tocou. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Foi eu que toquei. E ele disse o quê? Vai, a tua fé te salvou. Então hoje eu quero dizer para você, toca em Jesus com confiança. Toca em Jesus com fé. Renova a tua identidade com Cristo, pois Ele trocou. Você já não é uma velha criatura, você é uma nova criatura. Porque o Senhor, Ele quer te dar grandes coisas, Ele quer renovar essa aliança, este casamento. Ele quer te dar paz, mas você precisa entender quem você é. Faça essa pergunta e o Espírito Santo de Deus vai te responder. Mas se achegue a Ele como esta mulher do fluxo de sangue. Ela creu, mesmo estraçalhada, identidade mais já não tinha. E ela se perguntava quem ela era, quem sou eu? Mas o dia que ela se encontrou com Jesus, ela viu quem ela era. Porque o Senhor disse, filha, a tua fé te salvou. Então, olha, se hoje você está na condição, não direi, desta mulher que há 12 anos estava com fluxo de sangue, mas numa condição, com uma situação, querendo resolver e se arrasta por muito tempo, saiba, toca em Jesus com fé e acredite que Ele vai mudar a tua história. Amém? Neste momento nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor para te abençoar grandemente e quero dizer para vocês que vamos continuar fazendo os nossos vídeos, postando os nossos vídeos e gostaria que você participasse e compartilhasse para muitas pessoas, para que essas pessoas que você compartilhar, elas venham também receber de Deus a sua porção
que venha ser renovada ou renovado e que possa acreditar que Deus existe e que Ele quer mudar a história, não é de alguns, é de toda a humanidade. Basta tão somente tocar em Jesus com fé. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, eu apresento cada vida, Jesus, que participou deste breve culto, vamos dizer assim, esta breve palavra. Nós gostaríamos que Teu Espírito Santo visite, que o Senhor possa estar abençoando, meu Pai, esta identidade desta pessoa, renova ela, o Senhor deu nova, mas muitas vezes as lutas é tanta que as pessoas, meu Pai, esquecem de quem elas são. Elas esquecem que são filhas do Altíssimo, elas esquecem que o Senhor está no controle e não perdeu, elas esquecem, meu Pai. E neste momento, neste dia, eu peço que o Teu Espírito Santo, meu Pai, faça-lhes lembrar que são filhos, que são filhas e que o Senhor tem, meu Pai, tem vitória para entregar a cada um. Seja que área for, enfermidade, problemas no casamento, problemas, meu Pai, familiar, problemas, meu Senhor Jesus Cristo, de documentação, problemas de herança, problemas diversos, meu Pai, que muitas vezes o Teu povo se achega clamando e pedindo. Pai, que eles possam tocar com confiança no Senhor, porque eu sei e tenho certeza que o Senhor responderá, porque de Ti verdadeiramente sairá a virtude que eles precisam, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus assim vos abençoe, rica e abundantemente, e até o próximo vídeo.